Boa noite, eu sou Williams Henrique Nascimento, canal Cristo é o Caminho. O intuito desse canal é trazer vidas de volta ao único e o verdadeiro caminho, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma reflexão com você na palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a seguir, que diz assim: Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima, que está sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora o versículo 16. Se você tiver Bíblia aí, acompanhe. O versículo 16 diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai eterno e santo, eu quero te render graça, meu Deus, por mais um dia de vida que tu nos concede, mais essa oportunidade que tu nos concede de estar compartilhando da tua palavra. Pai, que essa palavra venha chegar a vidas, e vidas que estão desvirtuadas dos teus caminhos, Pai, possa se voltar para ti. Que unicamente a tua palavra fale, meu Deus, que a tua palavra fale por si mesmo, e que tu possa usar minha vida só como um canal para que outras vidas venham a ser alcançadas pela tua palavra, pois o intuito desse canal é trazer vidas de volta para o caminho, vidas que foram afastadas por heresia, por palavras que não provêm do teu Espírito, venha voltar a encontrar o caminho de volta e voltar à casa do Pai. Muito obrigado por tudo que tu já fez nesse dia e vai continuar fazendo, no nome precioso de Jesus. Amém, amados? Então a palavra de Deus aqui diz no livro de Filipenses que o nome de Jesus Cristo foi um nome dado acima de todos os nomes. O próprio Pai exaltou este nome acima de todos os nomes. E todo joelho, toda língua tem que confessar esse nome. Ainda que não queira confessar em vida, vai ter que confessar um dia, porque a palavra também diz que até os que estão debaixo da terra, essa língua vai confessar, esses joelhos vão ter que se dobrar e dizer que Ele é o Senhor. Se não quiser confessar em vida, vai confessar depois da morte, porque vai ter que se levantar para pronunciar esse nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pelo que eu vejo na palavra aqui, não há opção para o ser humano. Se ele não confessar em vida, ele confessa depois da morte, porque um dia vai ter que se levantar. Se entende aqui que os que estão já, os que foram sepultados, vão ter que se levantar um dia, dobrar seus joelhos e confessar a Jesus Cristo como o único Senhor dos céus e também da terra. Já vista que muitos em vida, até nos dias de hoje, quer banir esse nome, né? Tem falado que esse nome já não vale mais nada, que esse nome já não tem poder. Mas eu já estou com 52 anos de idade, né? E até hoje eu nunca vi outro nome que tem transformado vida a não ser o precioso nome de Jesus. É o único nome que eu tenho visto em toda a história, tenho ouvido e tenho visto com próprios olhos, que tem transformado vidas aqui nessa terra, é o nome de Jesus Cristo. E a palavra diz que nenhum outro nome há salvação. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser por Cristo Jesus. Qualquer outro nome que se levantou no passado, ou que há de se levantar no futuro, que se levantar, não vai apagar o que esse nome já fez e continua fazendo aqui nessa terra.
porque o nome precioso de Jesus é o único nome que tem transformado vidas. Por isso o intuito desse canal é dizer para todos que Cristo é o caminho. E não há outro caminho a qual o homem possa receber salvação a não ser por Cristo Jesus. Pois as palavras dele mesmo ele disse, há caminhos que parecem certos aos olhos do homem, mas é caminhos que levam ele à perdição. E muitos que estavam nesse caminho já se desvirtuaram, dando vida a outros espíritos enganadores. Espíritos que têm surgido nesses últimos dias, tentando destrilhar as vidas dos caminhos, já têm tirado muitos desse caminho. Muitos começaram em Cristo, hoje já não sabem mais a quem servem, já não sabem mais nem o nome daquele que morreu na cruz por amor dele aqui nessa terra. Isso não é conto de fada, isso não é história de crente, isso está registrado na história, isso é fato, isso ninguém pode apagar da história. Ninguém pode apagar esse nome da história. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que ainda que viesse um anjo do céu pregando um evangelho além do que Cristo deixou para ser pregado, ele disse até nós mesmos que pregamos, se vier pregar outro evangelho para vocês, não aceite, porque é anátema, é diabólico, é coisa satânica. E quantos têm dado ouvido a coisa diabólica, a mensagens que não provém do Espírito? Pois a palavra de Deus é bem clara em dizer que nos últimos dias viriam esses espíritos malignos e enganavam muitos. Muitos têm perdido a trilha, têm perdido o caminho por dar ouvido a esses espíritos enganadores. E eu quero te convidar nesse momento, você que está afastado dos caminhos, você volte depressa para o caminho que é Cristo. Você que largou o seu primeiro amor, largou a sua primeira fé, para dar ouvido a muitos espíritos que têm surgido nesses últimos dias, através das redes sociais aí, por muitas falácias. Eu quero dizer, o evangelho é simples. O evangelho não precisa essa coisa toda que muitos têm buscado para que venha entender. O caminho é Cristo. A função do pregador do evangelho é anunciar Cristo. Ele não tem outra função a não ser falar de Cristo. Então, se você for procurar todo esse tempo aqui nessa terra, você nunca vai ver outro nome que transformou a vida de ninguém a não ser o nome de Cristo Jesus. E continua a transformar e vai continuar enquanto a igreja dele estiver sobre essa terra. Já visto que muitos começam no caminho e destrilham dele, porque o caminho ele não mente, o caminho ele já deixou bem claro que o caminho é estreito e a porta é estreita. São poucos que permanecem no caminho. Muitos começam até bem nesse caminho, começa ali, andando no caminho certinho, mas daqui a pouco acha outra vereda e se envereda e fica dizendo que está no caminho, Diz que está no caminho, mas na verdade já se destrilhou do caminho faz tempo. Mas eu quero dizer que o caminho, ele falou que há caminhos que parecem ser certos aos olhos do homem, mas é caminho que leva ele à morte. O único caminho é Cristo. O único caminho a qual o homem se deve salvar é Jesus. Não tem outro caminho. Não é o caminho da igreja, o caminho da praquinha, da religião, não. É Cristo. É o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra diz que aquele que crê nele jamais será confundido, jamais será abalado. No livro de Lucas 6,46, o caminho deixou algo escrito lá interessante. Ele diz, porque tem muitos nesses últimos dias que chamam ele de Senhor,
Não, eu também estou com o Senhor Jesus está comigo, Ele é meu caminho, Ele é minha verdade. Mas no livro de Lucas 6,46 ele disse assim: por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu mostrarei a quem é semelhante. Semelhante um homem que cavou os alicerces e edificou a sua casa. Veio vento, veio tempestade, veio maremoto, e bateu sobre aquela casa, mas não pôde derrubar, porque ela estava edificada sobre a rocha, estava plantada no caminho que é Cristo. Mas aqueles que ouvem a palavra e não dá ouvido, e vai dar ouvido a outras palavras, termina as brisas, né, dessa vida, derrubando a casa, e a ruína dela é feia. Então eu quero falar para você que está desvirtuado do caminho, está afastado, depois de ter ouvido tanta baboseira por aí, volte para o caminho, volte ao primeiro amor que é Cristo. Esqueça toda essa parafernália que tem se levantado nesses últimos dias, todo esses ventos de doutrina maligno que tem se levantado, e volte para o caminho, volte a meditar na palavra, volte a falar com Cristo, volte a se relacionar com Ele, e aí você vai encontrar o caminho de volta. É estreito? É apertado? Mas é o caminho que leva o homem à salvação. Jesus falou: largue a porta, espaçoso é o caminho, e são muitos que entram por esses caminhos, né, nesses últimos dias. E nesses últimos dias nunca se destrilhou tantas vidas do caminho como tem se destrilhado. Eu não estou aqui falando para você de uma igreja, de placa de igreja. Eu estou falando para você do caminho. Você conhece o caminho? Você anda no caminho? Você entrou pelo caminho? Porque quem entrou verdadeiramente por esse caminho jamais encontrará outro caminho correto, igual ao caminho que é Cristo, que é Jesus de Nazaré. Pois quem entra por esse caminho acha pastagem, o espaço desse caminho é verde. Quem entra por esse caminho não passa fome, esse caminho tem pastagem verde, a alma dele é farta da palavra, da graça, do caminho que é Cristo. Então volte para o caminho enquanto é tempo. Volte, se reconcilie com Cristo. Não há outro nome a qual o homem possa ser salvo a não ser pelo nome de Cristo Jesus. Se alguém tem trazido outro nome, esse nome é anátema, porque o único nome que tem poder nos céus e na terra se chama Jesus. Eu sei que Satanás tem rangido por aí, dito que esse nome já não é mais nada, mas eu quero que se apresente outro nome além desse, a qual o homem possa ser salvo, a qual o homem possa receber gozo, receber paz na sua alma. É o único nome que, quando é chamado em espírito e verdade nessa terra, brota a verdadeira paz no coração dos salvos, do remido e dos lavados por esse sangue precioso, que é o sangue de Jesus de Nazaré. Isso é fato, isso está registrado nas histórias, isso ninguém pode apagar, ninguém pode banir. Qualquer outro nome que se levantou no passado ou há de se levantar no futuro, não vai banir esse nome da história. Esse nome é mais doce do que mel, o nome precioso de Jesus. Esse nome, quando ele é chamado em espírito e em verdade, aleluia, coisas grandes acontecem. Pois no livro de Marcos 16, versículo 15, ele disse: ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, os que não crêem estão condenados. Pois em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não te causará dano nenhum, e porão mão sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Os mesmos sinais que ele falou. Agora, tem muitos por aí dizendo que se expulsar demônio é falso profeta, se alguém é usado às vezes no milagre, na cura, é falso profeta. Então, a humanidade vai ficar doente? Foi ele mesmo que mandou fazer os sinais. A característica de um falso profeta é essa, que ele prega um Deus morto, fala que o Deus tem um poder, que agora descobriu o nome de um Deus verdadeiro. E cadê o poder desse Deus?
que você descobriu o verdadeiro, que vida nenhuma é transformada. Jesus disse, eu sou a videira, João 15, eu sou a videira verdadeira da casa do meu Pai. E vós sois os ramos, toda vara que está em mim, ela produz fruto. E o Pai, que é o lavrador, vem e limpa para que produza mais fruto. Mas a vara não pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver enxertado na videira que é Cristo. E ele diz, e sem mim nada poderás fazer. Sem esse nome ninguém faz nada. Qualquer outro nome que inventar aí não vai acontecer nada. Mas o único nome que tem operado e vai continuar operando na vida do seu povo é o nome de Jesus de Nazaré. Agora, para que esse nome venha a ter poder, venha a ter graça, é preciso andar não só com o nome, mas andar também com o autor do nome. Pois ele mesmo foi que prometeu para aqueles que servem a ele. Ele disse, quando ele se despediu dos discípulos, ele disse, eis que eu irei, mas não deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador. E o Consolador estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a morte, ele vai estar, o Consolador, a pessoa preciosa do querido, do meigo Espírito Santo. Que Deus abençoe a você em Cristo Jesus. Volte depressa ao caminho. Jesus te chama ao caminho de volta. Esse é o nosso canal, Cristo é o caminho. E o nosso intuito aqui é falar deste caminho precioso, maravilhoso. Caminho, aleluia, de vida e vida com abundância e vida eterna. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.